Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque, e hoje a gente vai falar sobre capacitores e suas propriedades em circuitos elétricos. A gente vai ter também uma aula de capacitores voltadas a eletromagnetismo, só que o foco vai ser entender o funcionamento interno do capacitor e de onde surgem suas propriedades, mas para eletromagnetismo. Em circuitos elétricos, o nosso objetivo é o quê? Estudar sim um pouquinho o básico das características desse componente, só que como ele vai se relacionar com outros tipos de bipolos, como resistores, e como é que vai funcionar as relações de tensão, corrente, potência e energia nesse elemento ao decorrer do tempo no nosso circuito elétrico. Lembrando que no momento, para facilitar a nossa análise, a gente vai trabalhar em regime permanente de corrente contínua, como a gente já vinha trabalhando com o resistor. Ou seja, o meu circuito ele está na estabilidade, ou seja, já se passou os tempo suficiente após a gente energizar esse circuito, e é já um circuito estável e em corrente contínua, tá bom? Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Bem, o conceito do capacitor é muito simples. Você vai ter um elemento que armazena energia na forma de campo elétrico. E como é feito isso? Com um acúmulo temporário de cargas. Então, olha só, você vai ter duas placas condutoras em que você vai aplicar uma diferença de potencial. Só que para evitar que haja uma circulação de corrente do polo positivo para o negativo, de acordo com o nosso sentido convencional de circulação de corrente, eu coloco um dielétrico no meio desse componente. O dielétrico nada mais é do que um isolante. Um isolante é um material com resistência elevadíssima, muito grande, que impede que haja essa circulação direta de corrente. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Não tendo a circulação de corrente, eu vou ter um acúmulo temporário das cargas nesses terminais desses meus condutores. No que tem potencial positivo vão ser cargas positivas, no que tem potencial negativo vão ser cargas negativas. Elas tentando uma ir para o outro lado, só que elas não vão conseguir. Devido a isso, vai gerar-se internamente um campo elétrico. Esse campo elétrico, por sua vez, ele é uma região de influência elétrica, com a força elétrica, que vai armazenar aquela energia. Então, quanto mais carga eu vou colocando ali dentro, mais forte vai ficando, mais intenso vai ficando esse meu campo elétrico, e mais energia na forma potencial elétrica eu vou adquirindo ali internamente. Porque as minhas cargas não estão conseguindo se movimentar, não estou conseguindo fazer elas adquirirem energia cinética, ou seja, não está gerando corrente elétrica. Então, esse é o princípio de funcionamento do capacitor. A atuação dele, como é que ele vai atuar num circuito elétrico? Pois bem, imagina que eu tenho então um capacitor aqui, lembre-se que a gente está trabalhando com elementos ideais, tá? Então, inicialmente, eu parto do princípio que ele está descarregado, desenergizado, ou seja, não tem nenhuma carga ali acumulada nele, não tem nenhuma energia armazenada internamente nele. Só que aí eu pego uma fonte de tensão e coloco nos terminais dele. O que acontece é o seguinte, inicialmente, como o meu capacitor, eu tenho ele desenergizado, sem diferença de potencial nos seus terminais, e como está tudo conectado dielétrico, placas ali internamente, de uma forma simplificada, a gente pode analisar como se, tá tudo ali ligado mecanicamente, tudo colado, encostadinho um no outro. Só que não tem diferença de potencial. Se eu tenho uma parte do meu circuito que ela não tem diferença de potencial, é como se ela fizesse parte do mesmo nó. Então, já que aquela parte ali ela tem o mesmo potencial, ela não tem diferença de potencial, então eu posso tratar inicialmente o meu capacitor totalmente desenergizado, descarregado, como um curto-circuito. Então eu vou fazer com que haja uma alta corrente que passe por aqui. Só que ao sentir essa chegada das cargas nesse elemento, na verdade ele perde essa propriedade de agir como um curto, que isso é por um intervalo muito pequeno de tempo, e aí começa a ocorrer esse acúmulo de cargas positivas num polo, negativas no outro. E com isso vai crescendo gradativamente uma diferença de potencial nesse meu elemento. Então olha que interessante, inicialmente por ele circulou uma alta corrente, só que com o tempo essa corrente vai diminuindo. E conforme for diminuindo, vai aumentando a diferença de potencial aqui nesse meu elemento até um máximo. E que máximo que é esse? É a tensão da fonte, quando já não há mais diferença de potencial entre a fonte e entre o meu capacitor. Uma vez que meu capacitor ele atingiu a tensão da fonte, é o que a gente diz que ele atingiu todo o seu carregamento. Todo o seu carregamento depende ou da máxima tensão a qual o componente foi projetado para conseguir suportar, ou então a máxima tensão que a fonte consegue imprimir sobre o elemento
e, consequentemente, o máximo acúmulo de cargas ali que vai ter esse meu elemento. Então, por que eu falo que o capacitor ele acumula e não armazena? Porque o acúmulo é temporário. O armazenamento ele tem característica, tem um sotaque de permanência. Então, perceba. As cargas elas não podem ser acumuladas, senão eu vou estar violando a lei de cargas, certo? Já a energia ela pode sim ser armazenada. Por quê? Eu faço conversão de energia, hora de um jeito, hora para o outro, e ela sempre fica ali ó, guardadinha em determinada forma até que eu consiga transformá-la em outra. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover essa minha fonte depois que o meu capacitor estiver totalmente carregado, e aí para esse mesmo capacitor, vou representar aqui do lado, eu vou adicionar um elemento dissipativo, que seria um resistor. Pode ser outro bipolo, mas nesse caso eu optei por um resistor. Para ficar claro que eu vou ter aqui minhas cargas e aos poucos elas vão o quê? Elas vão saindo aqui do meu capacitor e elas na forma de corrente elétrica vão passando pelo meu resistor e com isso vai dissipando essa energia acumulada na forma de potência. Então o meu capacitor ele pega toda aquela energia e joga para o resistor. Ele por sua vez ele dissipa essa energia, tá? Então perceba, há uma diferença muito grande entre a função de um capacitor e a função de um resistor. O capacitor ele vai acumular cargas por um determinado período de tempo, perceba que as cargas se acumularam por ele, só que depois elas tendem, quando possível, a retornar para o circuito elétrico e passar para outro elemento, tornando o circuito neutro novamente. Ou seja, eu não consigo a permanência dessas cargas, elas tentam voltar ao seu estado natural de neutralidade, não de acúmulo. Já a energia, por sua vez, ela fica ali armazenada dentro do elemento durante todo esse tempo, e aí quando surge a oportunidade dessa energia ela ser transformada, o capacitor ele devolve ela para o circuito, certo? Para que outro elemento possa fazer a conversão. Então o capacitor, quando a gente está trabalhando no nosso circuito de análise, ele jamais vai pegar aquela energia e dissipar, ou seja, converter ela para outra forma que você não possa reaproveitar. Já o resistor, que é um elemento dissipativo, ele vai fazer isso. Ele vai ter uma via unidirecional para a energia, enquanto que o capacitor vai ter uma via bidirecional. Ou seja, o capacitor pega energia, converte ela e armazena na forma de campo elétrico. Depois pega esse campo elétrico, converte essa energia na forma cinética novamente para as cargas e retorna para o circuito. Ou seja, você não tem o que a gente pode falar de perda. Não é perda de energia, mas é perda, fuga da energia que a gente está falando do nosso circuito para outra forma externa do nosso circuito, outra parte que a gente não está analisando. Já o resistor, por sua vez, ele vai fazer essa transmissão da energia, ele vai fazer essa modificação de forma unidirecional, ou seja, ele vai pegar a energia elétrica e ele vai converter para uma energia térmica. Essa energia térmica, por sua vez, ela não consegue retornar para o nosso circuito. Então, quando eu falo perda, não é perda no sentido de, tipo, sumiu. É perda no sentido de, pô, eu fiz uma conversão de energia, só que eu não consigo retornar ela para o meu circuito. Então, é realmente como se eu tivesse perdido, entre aspas, a energia. Tá? É nesse sentido, tá? Não entenda a perda de energia, porque isso daí não existe. Existe conversão. Então a perda seria mais nesse sentido de conversão. Para o capacitor é possível fazer a conversão, ora para ele, ora para o circuito. Para o resistor não. É pro resistor e vai para fora do circuito, tá bom? Então a gente começa a ter essa diferença dos elementos aí. A simbologia desse elemento é praticamente a simbologia da plaquinha dele, né? As duas placas paralelas. Você pode colocar, por exemplo, uma orientação para tensão dele. Então, nesse polo aqui tem que ser tensão positiva. Na próxima aula sobre os tipos de capacitores, a gente vai estudar sobre polaridade, capacitores polarizados e não polarizados, mas isso é assunto para a próxima aula. Você também tem essas outras simbologias para o elemento, em que essa parte aqui seria o polo negativo e essa parte o polo positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo, tá? Isso daí são convenções de nomenclatura. Pois bem, então a gente tem as relações desse meu elemento. A relação fundamental dele, que o rege, é que a carga em função do tempo é igual a capacitância vezes a tensão no tempo. Para que não fique confuso, vamos comparar com o resistor, que até agora é o nosso bipolo de análise mais comum. O resistor eu tenho que a tensão nele é igual a resistência vezes a corrente elétrica que circula por ele. E eu tenho então que a capacitância é o fator multiplicativo que vai relacionar a minha carga com a minha tensão. Ou seja, a capacitância é uma propriedade do meu capacitor que serve como grandeza proporcional tanto de carga que ele tem, pelo tanto de tensão, diferença de potencial que ele gera nos terminais. Você pode expressar isso como uma razão, sendo a capacitância igual a carga pela tensão. Ou então, sendo a capacitância a
quantidade de carga que você precisa para aumentar em volts a sua diferença de potencial. A capacitância ela é dada pela unidade de medida de farads, enquanto que a carga elétrica, lembrando que ela é dada pela unidade de medida de Coulomb, e a tensão elétrica pela unidade de medida de volt, tá bom? A unidade Faraday é uma unidade grande. Por sua vez, é muito comum você encontrar submúltiplos da capacitância. Então, milifarads, picofarads, nanofarads, microfarads e assim vai, tá? Por sua vez, lembre-se que a relação de capacitância, como ela é uma propriedade do material, ela relaciona carga com tensão, mas ela não depende desses parâmetros, ela relaciona, ela depende da geometria do material. Assim como para o resistor, a gente tinha aqui a resistência elétrica dele dependia de uma constante do material ρ, multiplicado pelo comprimento do condutor que compunha o material sobre a área de seção transversal desse condutor que compunha esse meu resistor. Então olha que interessante, apesar da resistência relacionar tensão e corrente, lembrando das aulas passadas, ela depende, para ser gerada, de parâmetros físicos do meu componente. Faz sentido, né? E, por sua vez, para o capacitor é a mesma coisa. A capacitância, por sua vez, ela vai depender de uma constante chamada permissividade elétrica, em que a permissividade elétrica é a capacidade que esse material tem de receber cargas e, com isso, aumentar a sua diferença de potencial, ou seja, se polarizar. Multiplicado pela área das placas que compõem esse meu material. As placas não necessariamente precisam ser quadradas, só que a gente representa em quadrado que é mais fácil de desenhar, tá bom? Dividido pela distância entre as placas. Perceba o seguinte, olha só, então eu tenho a distância e tudo aqui que eu estou rachurando é a área. Se você aumenta a área, mais carga você consegue concentrar ali naquela região. Então, obviamente, se a capacitância é a quantidade de carga que você consegue acumular para aumentar a diferença de potencial, aumentar a tensão, então a capacitância vai aumentar. Por sua vez, se você pegar essa distância entre as placas e aumentar essa distância, você afasta ela. Afastando as placas, o campo elétrico aqui dentro ele vai se enfraquecendo, porque a influência dessas cargas vai começar a diminuir em relação à outra placa. Então, você aumentando a distância, você diminui a sua capacitância, porque você enfraquece esse campo elétrico, tá bom? Então, esses são os parâmetros que vão compor a capacitância. Perceba o paralelo. Eu sempre tenho uma constante multiplicativa aqui, ó, que nem no caso da resistência, e você vai ter sempre uma razão geométrica aqui. No caso da resistência, era o comprimento sobre a área. Já para a capacitância, vai ser a área das placas dividido pela distância entre essas placas. Então, para finalizar essa comparação, capacitor, relação primordial dele no circuito elétrico. Capacitância é igual à razão da carga pela tensão no elemento, enquanto que para o resistor era a tensão no elemento sobre a corrente que circula por ele. Porém, isso daí são relações no circuito elétrico. Como é que você gera essas relações, essas constantes? A capacitância é dada pelas dimensões geométricas do material, em que depende da permissividade, que varia o material, e a gente vê isso mais a fundo em eletromagnetismo, dado pela área sobre a distância entre as placas. Já para o resistor, dependia da resistividade, multiplicada pelo comprimento dele sobre a área dele de seção transversal, tá bom? Bem, então, já que a gente viu essa relação, né, primordial, essa constante de proporcionalidade para o capacitor, que é a capacitância, como é que funciona a relação tensão-corrente nele? Pois bem, a gente tem que a corrente no tempo é o quê? É a derivada da carga, lembrando que está em função do tempo, em relação ao próprio tempo, ou seja, a quantidade que você varia de carga por tempo vai me dar a minha corrente. Uma pausa. Se você não sabe derivada, se você tem dificuldade, etc., a gente tem uma playlist aqui no canal, tem uma playlist também de EDO, não deixe de conferir. Se você não sabe ou não entende, etc., não tem problema. Eu vou te dar o caminho das pedras aqui para que você seja capaz de deduzir. Só que a gente vai estar preocupado no quê? No resultado, na aplicação. Talvez um conhecimento mais a fundo de cálculo para entender a origem dessas explicações e tudo mais, seja em eletromagnetismo, aí vai ser necessário. No curso agora, ainda não é necessário. Eu vou tentar facilitar o máximo possível para que você entenda as propriedades e não fique preso na matemática, tá bom? Então, apenas lembre-se que derivada é variação. Então, eu estou variando a minha carga com relação ao meu tempo. Então, conforme o tempo vai correndo, minha carga vai variando. E isso também é o que? É a minha própria definição de corrente elétrica. Então eu pego essa definição e aplico aonde? Aplico na definição da carga para o meu capacitor. Eu tenho que a carga é a capacitância vezes a tensão em função do tempo. Então eu pego isso daqui e jogo aqui dentro. Com isso eu obtenho um resultado de
que a corrente no meu capacitor, ou seja, minha corrente no capacitor, deixa até o subíndice aqui, ela vai ser em função da capacitância desse elemento, faz sentido, multiplicado pela variação da minha tensão em função do tempo. Ou seja, quanto maior a minha variação, ou mais abrupta a minha variação de tensão, maior é a corrente que circula por ele. E faz sentido, porque perceba, quando eu tenho meu capacitor inicialmente descarregado e eu logo em seguida aplico uma diferença de potencial devido à fonte, ele não vai conseguir se polarizar inicialmente. Vai demorar um tempo até que todas as cargas sejam acumuladas ali na placa. Só que de 0 volts para a tensão da minha fonte, foi abrupto essa variação de tensão. Então a corrente que circula aqui inicialmente nele é muito alta. É por isso que a gente faz a abstração que para o circuito do capacitor desenergizado, ele é a mesma coisa que um curto-circuito. Por quê? A gente pode fazer a análise de não há tensão aqui, não há diferença de potencial nos nós dele, nos pinos dele, então é praticamente como se fosse o mesmo potencial. Só que também casa com essa definição aqui matemática, que a variação dele é tão rápida, é tão abrupta, que circula uma corrente muito alta por ele. Ou seja, circulou corrente é como se fosse um curto-circuito, tá? Então perceba, tanto a minha definição de circuitos elétricos como a minha definição matemática casam com o meu problema. Por sua vez, quando eu tiver esse elemento totalmente carregado, o que vai acontecer? Não vai mais haver circulação de corrente. Por quê? A minha variação aqui de tensão é nula. Poxa, já cheguei no máximo de tensão aqui em relação à minha fonte. Carregou tudo que tinha para carregar, tanto o capacitor quanto a fonte estão no mesmo potencial. Poxa, então não há mais a variação do potencial. Não havendo mais variação de potencial, a corrente é nula. Isso implica o quê? Que é como se o meu capacitor ele fosse um circuito aqui em aberto. Eu abri o ramo aqui referente a esse meu elemento. Então casa, de novo explicando para vocês, definição matemática com definição prática ali do que acontece na situação real. Pois bem, a gente viu então que a relação de corrente para o capacitor é a capacitância pela variação da tensão em relação ao tempo. Mas e se eu quiser a tensão nele e não a corrente no tempo? Aí eu tenho que fazer o processo de primitivação, ou seja, eu tenho que pegar a função anterior que eu vou anular essa derivada aqui e aí eu vou mexer com essa minha corrente. Então você vai aplicar o segundo teorema fundamental do cálculo e mais umas bruxarias de EDO, que eu explico no módulo de EDO, e aí você vai obter esse belo resultado. Que a tensão no seu capacitor, ela vai depender do quê? Da inversa da capacitância, isso daqui é uma constante, multiplicado pela integral da sua corrente no tempo inicial de análise até o tempo final. Ou seja, você vai pegando as contribuições de corrente em cada instante do seu capacitor e vai somando elas. No final você pega essa integral aqui e multiplica pelo inverso da capacitância, ou seja, divide pela capacitância. Se necessário, você vai somar com um resquício inicial de tensão no capacitor. Por quê? O seu capacitor a gente pode começar a análise aferindo ele totalmente desenergizado, ou seja, 0 volts. Porém, o seu capacitor ele pode ter, por exemplo, inicialmente 1 volt ali, e aí eu ligo numa fonte de tensão de, por exemplo, 3 volts. Então perceba, eu vou ter uma tensão já inicial ali naquele meu elemento, que é onde eu aplico aqui na minha fórmula, nessa parte aqui. Ou seja, esse V no instante inicial, T0, é a tensão inicial ao qual o seu capacitor inicia logo no processo de análise dele, quando ele está fazendo a carga ou está fazendo a descarga. Tá? Então perceba muito bem isso, não pode esquecer dessa parte. Normalmente esse elemento aqui, ele é 0, porque a gente sempre parte do princípio de que a gente sempre vai analisar o capacitor ou totalmente descarregado ou totalmente carregado. Só que nem sempre isso é verdade, tá bom? Então tome muito cuidado. E aí a gente tem que falar de um negócio chamado potência instantânea. O que acontece é o seguinte, a gente está trabalhando em regime permanente em corrente contínua. Isso implica o quê? Implica que a gente está com fontes de tensão em corrente contínua, como eu expliquei nas aulas para vocês lá, ou seja, minha tensão nesse caso, corrente contínua não é isso, mas a gente define para circuitos elétricos que a minha tensão em função do tempo nessa minha fonte, ela sempre vai ser constante. A mesma coisa se for uma fonte de corrente, também vai ser constante em relação ao tempo, tá? E isso define a minha parte corrente contínua porque a gente está analisando agora. E regime permanente, porque a gente já analisa o circuito como se ele estivesse estabilizado. Ou seja, não há interferência, não há chaveamento, não há instabilidades da energização inicial do meu circuito, tá bom? Então a gente considera que o meu circuito está ali, ó, tranquilo na dele, já todo operante, sem nenhum tipo de variação, tá? Em corrente contínua. Partindo desse princípio, eu tenho então que a potência no meu capacitor, ela nada mais é do que ela
tensão multiplicado pela corrente, como a gente já havia visto, essa definição. E aí eu pego a corrente, então, e substituo da fórmula da corrente do capacitor, que a gente acabou de ver. Com isso, eu obtenho que a potência é igual a capacitância vezes a tensão, vezes a derivada da tensão no tempo. Então, olha que interessante. Como a gente está trabalhando em regime permanente em corrente contínua, eu faço a análise ou inicialmente, no instante t igual a zero, de que o meu elemento está totalmente descarregado ou totalmente carregado, e depois eu só vou analisar no final, quando o meu elemento estiver totalmente carregado ou totalmente descarregado. Ou seja, a minha variação de tensão nesses instantes de análise ela é zero, porque se ele estiver totalmente carregado, não há diferença de potencial. Assim como se ele estiver totalmente descarregado, não há diferença de potencial. Ou seja, a minha variação aqui vai ser nula. Então perceba, naquele meio tempo em que houve o carregamento desse meu capacitor, não importa para a gente na análise em regime permanente corrente contínua. Por quê? Porque fica muito difícil você analisar o circuito. A gente vai ver depois métodos para você analisar ele nesse meio período. Só que no momento, para facilitar a nossa análise, para facilitar o nosso circuito, a gente analisa só nos instantes t igual a zero ou t igual a infinito, em que esse infinito implica o quê? Um tempo muito longo que meu circuito ele já se estabilizou e ambos estão em regime permanente corrente contínua. Então, normalmente, a gente sempre que a gente for falar em potência para regime permanente corrente contínua, não faz sentido, porque a minha potência ali no meu circuito vai ser zero. Perceba que a potência no capacitor, além dela ser zero para esses instantes que eu estou falando, lógico que a potência não vai ser zero nesse mínimo de tempo, tá bom? Mas ela vai ser zero nesses instantes que eu acabei de falar. Ela vai ser um tipo de potência diferente. Ela não é uma potência que nem do caso do resistor, em que eu peguei a energia, variei essa energia, dissipei ela conforme o tempo foi passando, e essa energia ela não pode mais retornar para o meu circuito. O capacitor ele vai pegar essa energia, com o tempo, vai acumular e depois ela vai retornar para o circuito. Então são funcionalidades diferentes. Funcionalidades diferentes requerem unidades de medidas diferentes. Então, para o capacitor, a gente adota a unidade de medida chamada volt-ampere. Poxa, a unidade da tensão é o volt e a unidade da tensão da corrente é o ampere. Por isso, volt-ampere. Tecnicamente, tem livros ou até pessoas que falam que isso daqui é dado em watts. Por quê? Porque tecnicamente é potência, só que a potência em watts ela presume trabalho, que é o quê? Dissipação de energia, conversão. Resistor pega energia elétrica, converte em energia térmica ou luminosa. O capacitor não vai fazer isso. O capacitor ele vai pegar, vai acumular aquela energia em forma de campo elétrico, depois ela vai retornar para o circuito. Então, são formas, conversões de energia totalmente diferentes. Uma, você está praticamente, como eu acabei de explicar, jogando para fora do seu sistema a energia, ou seja, você está dissipando potência. No outro, que é o capacitor, você não está fazendo isso. Você está acumulando e depois está retornando para ele. Tudo que entra é o que sai. Tá? O balanço bate no seu circuito. Então, a gente trabalha com outra unidade de medida. Isso vai ser mais abordado em corrente alternada, devido a algumas implicações que ela tem no seu circuito em corrente alternada, que ficam mais nítidas. Porém, em corrente contínua, como a gente trabalha no regime permanente, eu não analiso ali o meinho de transição, eu só analiso o início ou o fim, como eu vinha explicando para vocês. E como a potência no início ou no fim, ela é nula, dessa fórmula aqui que a gente acabou de ver, ou seja, é nula a variação de tensão, então a potência é nula. Então, a gente sempre fala que para a corrente contínua, num jargão normal, a potência é nula, só que tem que tomar cuidado, porque a potência não é nula. A potência é variação de energia no tempo. Houve variação de energia? Houve. Naquele tempo ali de carregamento ou descarregamento do meu capacitor. Só que a gente sempre está interessado numa situação mais simples, que é qual? Opa, instante que meu capacitor está totalmente descarregado ou totalmente carregado. E nessa hora a potência ali é nula, tá bom? Então é por isso que dificilmente você vai encontrar em livros falando alguma coisa disso. Em contrapartida, você vai encontrar falando muito do quê? Da energia acumulada, que é o máximo de energia que você pode acumular no seu capacitor. Então, se você pegar a potência do capacitor, que foi aquela fórmula que a gente pegou, joga nessa integral, que é a definição de energia. Energia é a integral da potência no tempo, variando do instante inicial até o instante final. Você vai obter o resultado que a sua energia no capacitor ela vai ser a tensão dele ao quadrado sobre 2, multiplicado pela capacitância. Então, se você quiser saber a máxima energia que seu capacitor ele pode acumular, basta você aplicar essa fórmula aqui. Se você quiser saber naquele instante de tempo intermediário que o processo ocorreu, você vai ter que pegar o quê? Opa, você vai ter que pegar essa fórmula aqui da integral, que não é tão legal. Só que, para nossa sorte, não interessa muito um pedaço da energia que ele pode absorver. Interessa para a gente tudo, o máximo que ele pode absorver. Então, dessa forma, compensa a gente trabalhar mais com essa equação, ou seja, o máximo de tensão que ele pode suportar ao quadrado sobre 2,
multiplicado pela capacitância do elemento. Então, para a gente terminar a aula, vou explicar agora para vocês com detalhes como é que a gente analisaria o capacitor no regime permanente em corrente contínua. Se você não entendeu o porquê da importância disso, na verdade é porque ele já estava sendo embutido na nossa análise de resistores. Só que como o resistor, a relação dele é linear, ou seja, tensão é igual a resistência vezes a corrente, para a gente trabalhar em corrente contínua ou qualquer outra forma, em regime permanente ou não faz muita diferença. Por quê? Sempre a minha tensão e corrente, elas vão estar variando linearmente com relação à minha resistência. E tudo isso é visto de uma forma linear, ou seja, de uma forma de proporcionalidade. Então, se eu estiver trabalhando num circuito que varia ou não a minha fonte de tensão, minha fonte de corrente, o resistor vai dar na mesma. Só que a gente já vinha trabalhando em regime permanente para resistores, porque a gente sempre analisava com que, vamos supor que nossas fontes elas estão ali estáveis, não há variação, a gente não está energizando ou desenergizando em várias vezes o meu circuito, ele está estável ali. Só que eu não precisei entrar em tanto preocupação, tanto detalhe com isso naquela parte. Por quê? Para o resistor é indiferente. Para ele, sempre vai ser linear a relação tensão-corrente. Para o capacitor, como a gente viu, já é diferente. Eu tenho que a minha corrente no capacitor, ela vai ser o quê? A capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. Então tem que tomar cuidado. Variações temporais vão afetar tanto a corrente como a tensão, como a gente acabou de ver. Então, o que a gente vai entender agora? A gente vai entender que o nosso circuito a gente está trabalhando em regime permanente de corrente contínua, para facilitar os nossos cálculos. Mais para frente, a gente vai começar a fazer o quê? Adicionar aquele meinho ali de tempo entre o totalmente desenergizado e o totalmente energizado. E a gente vai começar a adicionar variações de frequências, tá bom? Mas isso é mais para frente. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar esse elemento capacitivo. Esse daqui é um circuito comum, tá? Fonte de tensão, resistência e eu adicionei um capacitor. Lembre-se que, inicialmente, eu estou falando que o meu capacitor está desenergizado, ou seja, ele não tem energia acumulada ali, ele não tem nada. Então, ele vai atuar como um curto-circuito no meu circuito elétrico. Eu posso substituir, fazer essa substituição. Não é errado, dado que eu estou falando de um tempo igual a zero, como eu salientei aqui para vocês, instante inicial de análise. Então, esse meu capacitor ele vai atuar como um curto-circuito. Porém, passado muito tempo em que meu circuito ele já se estabilizou e ele está em corrente contínua, ele já possui uma tensão bem definida sobre ele. Então, essa tensão bem definida, que é o máximo que ele pode armazenar, vai fazer com que ele se comporte como um circuito em aberto, em que eu tenho ali as tensões bem definidas, só que não há circulação de corrente por esse elemento. Então, veja como isso muda a análise do capacitor com relação ao resistor. Enquanto que no resistor, tipo, dane-se o instante de tempo, sempre ia ter uma corrente circulando por ele, ia ser proporcional à tensão aqui aplicada, para o capacitor não é bem assim. Ora, ele vai se comportar como um curto-circuito, ora, ele vai se comportar como um circuito em aberto. E aí, a dinâmica dele, ao decorrer do tempo, variando esse tempo, a gente vai ver mais para frente em circuitos resistivos e circuitos capacitivos juntos, tá bom? No momento, a gente vai se apenas focar em circuitos que podem mesclar resistores e mesclar capacitores, só que apenas no instante inicial e no instante final de análise. Depois, com o tempo, a gente vai inserindo essa variação ao longo do tempo e depois vamos variar a fonte, vamos variar outros parâmetros, tá bom? Bem, a aula fica por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês deixam uma dúvida no comentário. Acesse a nossa página no Face, curte lá, vocês também podem entrar em contato comigo. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa o seu like, é importante, me motiva bastante. Acesse lá o nosso blog, que tem sempre coisa boa por lá. Muito obrigado, até a próxima aula.